Olá pessoal, estou Olá. aqui. Vou ficar calado, né? Não, você vai falar, eu tenho que te dar o espaço. Olá pessoal, Olá. então eu tô aqui novamente com meu marido, tá? Que é pediatra, alergista, e a gente vai começar agora mais um vídeo pra vocês. E é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento do bebê. Então vem com a gente que a gente vai estar falando agora sobre o desenvolvimento do bebê no primeiro mês. A gente está começando hoje o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento do bebê. Então a gente vai explicar para vocês o que o bebezinho de 30 dias de vida ele tem que apresentar como ganho, tá? Pra, no caso, né, ser considerado um bebezinho normal ali no desenvolvimento. O que a gente considera, né, abaixo do peso, acima do peso. E também eu vou estar mostrando pra vocês os brinquedos que eu usei com a Sofia, tá? Pra estar estimulando esse desenvolvimento dela. Vou mostrar pra vocês tudo em cada faixa etária do que eu tô usando. E também falar pra vocês como foi o desenvolvimento da Sofia, tá bom? Então vai ter todos esses vídeos pra vocês explicando todo esse desenvolvimento, tá bom? Então vamos começar agora. Ele vai explicar pra vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento. Cada bebezinho ele vai se desenvolver no tempo dele, alguns muito mais rápido, outros mais devagar, mas lembrando sempre que nós mamães, a gente tem um fator primordial, né, fundamental, que é o que? Está estimulando nosso bebê. Então quanto mais estímulo, normalmente ele se desenvolve um pouco mais rápido, tá bom? Então eu vou deixar vocês com ele, que ele vai continuar o vídeo explicando um pouquinho mais sobre os ganhos do primeiro mês. De começar a falar do crescimento e desenvolvimento da criança de um mês, vamos entender um pouco o crescimento e desenvolvimento, os seus conceitos, né? O desenvolvimento é um processo sequencial e previsível. Ele começa da cabeça até os pés e do centro para a periferia, ou seja, a gente chama de céfalo-caudal, né? Isso, do centro para a periferia, do tronco para as extremidades. Ele pode ser dividido basicamente em 4 áreas, né? O desenvolvimento motor, fino, grosso, pessoal, social e linguagem. No primeiro mês, é lógico que o desenvolvimento fino, que é o movimento delicado, a criança não vai ter, muito menos a linguagem. Então a gente vai focar basicamente no motor grosso, né, e no pessoal social. Bom, primeiramente então vamos falar de crescimento antes de entrar no tópico de desenvolvimento. O crescimento a gente tem que focar em 3 partes. O período cefálico, que é a circunferência da cabeça do bebê, peso e estatura. O período cefálico, a criança ganha em média em torno de 2 centímetros por mês. Já o peso, a criança ela vai ganhar em média em torno de 25 a 30 gramas por dia, o que dá equivalente a em torno de 700 gramas por mês. Lembrando que quando ela nasce, na primeira semana, ela normalmente perde em torno de 10% do peso, é normal, e depois a partir daí que ela começa a ganhar. E em relação ao crescimento, é simples, não tem na verdade uma conta exata de centímetros por mês na criança no primeiro mês. Assim. A gente sabe que em torno do primeiro ano a criança ganha em torno de 25 centímetros no primeiro ano de vida, sendo que 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. Uma dica boa para acompanhar o crescimento da criança é esse aqui, a caderneta vacinal. Na verdade é a caderneta da criança. Aqui tem todos os gráficos relacionados ao peso, estatura e perímetro cefálico, mostrando a média normal. O que a gente tem que entender em média, mais ou menos a grosso modo, né, as pessoas leigas, é que o normal geralmente vai estar entre as 2 linhas vermelhas, o mais próximo da verde possível, tanto para o perímetro cefálico, quanto para o peso e idade, quanto para a estatura e idade, tá? O normal aqui é mais ou menos entre as 2 linhas vermelhas. Então aqui voltando para o gráfico, por exemplo, em relação ao peso, a criança que tiver abaixo da linha vermelha, ela vai estar baixo peso. Isso aqui é uma regra, uma relação entre peso e idade. Você vai ver a idade da criança e o peso, vai traçar uma reta dos 2 lados, e o ponto, se estiver abaixo da vermelha,
ela já é considerada uma criança baixo peso, tá? Lógico que existem variáveis, né? Crianças prematuras, elas vão ter um peso e um desenvolvimento mais atrasado que o normal, mas ela tende a recuperar isso ao longo aí de 2 a 3 anos. Vamos lá, marcos de desenvolvimento no primeiro mês. É simples, é rápido. Como anteriormente eu tinha falado, a criança não vai ter a linguagem nem o motor fino desenvolvido. Então, basicamente vai focar na parte motora grossa e pessoal, social. Parte motora, a criança com o mês, né, existem alguns marcos que a gente pode observar que ela está desenvolvendo bem. Por exemplo, quando ela estiver deitadinha de bruço, ela já eleva a cabeça para trás e faz movimentos para a direita e para a esquerda, né? As pernas geralmente já estão mais esticadinhas, porque quando nasce as pernas são mais fletidas, né? E ela segue objetos em movimento, ou seja, você já põe um objeto mais ou menos em torno de 15 centímetros na sua frente, ela já acompanha o objeto, tá bom? Em relação ao pessoal social, a criança já esboça alguns sorrisos, né? E ela acompanha sons que fazem perto dela, ela já acompanha o movimento mais ou menos do som, de onde o som está vindo, ela já está mais ou menos acompanhando. Bom, em relação ao desenvolvimento da criança de um mês, é só isso. Então, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho pra vocês o que eu usei, né, como meu marido já falou, sobre os marcos, né, o que eu usei pra estar incentivando esses primeiros passos que o bebê vai ter aí de ganho, que é muito importante. A gente, quando chega com o bebezinho em casa, ele não faz nada, né, ele só fica ali mamando, e a gente às vezes fica assim um pouquinho triste, né, porque a gente queria que ele, sei lá, desse um sorrisinho pra gente, ou sei lá, reagisse à nossa presença, né? E muitas das vezes a gente não vê isso, a gente fica um pouquinho frustrado. É tanto cansaço, eu acho que é o mês mais difícil de todos, que é o mês de adaptação, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender a gente não tem ainda aquele serzinho lindo na nossa casa, então vai ser uma mudança muito grande. Ele tem todos os hábitos dele, né? Os primeiros hábitos, que é mamar muito, ele mama bastante. E eu vou deixar pra vocês com certeza sempre que a amamentação é a melhor coisa do mundo por causa de todos os anticorpos que a gente passa no leite pro bebê. Então é um remédio natural que ajuda muito, porque ele é muito frágilzinho, então precisa muito da gente, de todo o nosso conteúdo, digamos assim, né, que seja passado e estimulado ali pra ele na amamentação. E então, assim, é muito importante essa amamentação, que é difícil nos primeiros meses, claro. Eu vou dizer pra vocês que meu peito sangrou, tudo isso aconteceu no primeiro mês. Meu peito sangrou muito, eu tive mastite, fiquei muito doente, com bastante febre. E outra coisa também que aconteceu no primeiro mês comigo foi a questão de não dormir tanto, né? Eu dormia quase nada, eu tava extremamente cansada. Então é um pouco cansativo e a gente não tem nenhum, né, gente? A gente não tem nenhum hábito ainda com o bebezinho, a gente tá acostumado a dormir a noite toda. Então é um pouquinho estressante nessa primeira etapa. Outra coisa também, nós estamos com os nervos à flor da pele, então a gente chora muito. Eu fiquei muito sensível, me senti um pouquinho deprimida. Claro que não foi nada demais, mas eu me senti um pouco deprimida por ter que ficar trancada dentro de casa. Só podia ir no pediatra, eu me lembro bem desse primeiro mês, porque foi bem intenso, tá? Então, quase não recebi visita, preferi receber as visitas após um mês. E só veio mesmo a família nos primeiros dias. Então, é muito complicado para todas as mulheres o período de adaptação da amamentação, o bebê chora demais. Então, é um mês bem complicado, tá bom? E assim, como eu tive que, já desde o comecinho, mesmo com cansaço e tudo, eu já tive que começar a estimular, né, o meu bebê, o que eu usei, o que eu tinha aqui em casa para poder estar fazendo isso e já chamar a atenção dela, conversar com ela, trazer ali a atenção dela pra mim, o que eu usei, tá bom? Pra ela seguir, como meu marido disse, né, ela já segue alguns sons, olha pra um lado, bem de pertinho, porque o bebê só enxerga de uma distância bem pequena, então eu mostrava pra ela coisas bem coloridas. Então isso aqui é um chocalhinho que eu comprei no AliExpress, tá bom? Veio com os outros brinquedos, mas eu usava esse aqui. Por que eu gostava desse? Por causa das cores, que são bem vibrantes. Então eu passava assim no rostinho dela, ela olhava um rosa bem cheguei, e esse verde amarelado aqui
também bem cheguei e por causa do barulhinho, que ela já escutava o barulhinho, então eu passava assim na frente dela, ela seguia com os olhinhos. Então eu usei esse chocalhinho aqui que eu achei muito interessante, também por causa das cores bem vibrantes. Outro chocalhinho que eu usei também foi esse aqui. Mesmo sendo branquinho, ela olhava bastante porque é um pouquinho maior, tá vendo? E também por causa do barulhinho. Agora tá até um pouquinho mais baixinho, mas ela olhava bastante também, por causa da musiquinha, tá, gente? Então foi outro brinquedinho que eu usei com ela. Esse daqui é um brinquedinho que eu ganhei, então eu não sei preço, não sei onde foi comprado. Mas eu acredito que se jogar na internet aí você vai ter vários brinquedos parecidos com esse pra você comprar pra estimular esse seu bebê, tá bom? Outro chocalhinho que eu também ganhei foi esse daqui, tá? Do Mickey, ó. E também era bem legal porque eu passava assim no rostinho dela e ela olhava de um lado, olhava pro outro, e é bem interessante você já começar com esse estímulo. Ela escuta os sons, eu me lembro muito bem, eu já colocava pra ela o DVDzinho do Bita, tá? Então ela sempre ficava ali escutando, também colocava Simple Song no celular pra ela e ela já escutava, assim, ela olhava até pra tela da televisão ou do celular e eu sei que talvez ela não enxergasse tão bem, mas ela escutava super bem, então eu já conseguia manter ela um pouquinho entretida com esses sons, tá bom? E esse brinquedinho aqui que eu ganhei também, não sei preço, tá? Eu também dou como dica pra vocês comprarem esse tipo de chocalho. Outra coisa, gente, que eu achei super interessante de se fazer também, até pra ela começar já a ter noção, porque a primeira coisa que eles começam a perceber são as mãos e os pés, é muito interessante. Então a minha filha já começou no primeiro mês a saber que ela tinha mãozinha. Claro, ela não pegava nada disso, mas ela já colocava a mãozinha na boca. Então pra ela olhar que ela tinha tanto pezinho quanto mãozinha, eu gostava, gente, de colocar isso aqui nem é pra isso aqui é um mecanismo de segurança que você coloca na porta, nos lugares, pra assim não bater, não pegar na mãozinha, mas eu colocava isso aqui que é bem colorido, tá vendo? E é de material legal, eu colocava nos pezinhos e nas mãozinhas, então ela enxergava melhor que ela tinha mãozinha e ia com a mãozinha na boca. Também dou como dica pra vocês, pra poder tá marcando as mãozinhas, né, pra ajudar ela a enxergar que a mãozinha dela tá ali mais rápido, tá bom? Gente, como não é nenhuma novidade pra ninguém, eu acho que o principal no primeiro mês mesmo é você colocar o bebezinho de bruço pra poder fortalecer a musculatura do pescoço. Então, claramente que é muito bom você ter um tapete de atividades. E assim, eu não comprei nenhum tapete de atividades muito caro, eu comprei uma coisa barata, porque você só usa realmente para o fim de estimular mesmo nos primeiros meses. Então eu comprei um muito bom, que eu gostei bastante dele, que é esse daqui. Eu comprei no AliExpress, mas eu gostei por causa das cores. O bebê, ele começa a enxergar, ele gosta das cores, ele gosta muito do movimento das cores. Eu amei esse tapete porque é muito colorido, tá vendo? Ele tem muitas cores. Tem um espelhinho, que ela ama esse espelhinho, então eu coloco ela com a cabecinha, com o pescocinho aqui, com os bracinhos aqui, e ela consegue se ver aqui nesse espelho. Então eu sempre fiz isso desde o primeiro mês, então eu indico pra vocês a comprarem. Tá, esse aqui eu comprei no AliExpress, ele vem aqui também com os dois, com outro brinquedinho igual a esse, mas aí eu pendurei esse outro aqui. Mas é claro, você pode pendurar aqui o que você quiser, até mobile mesmo. Eu pendurei esse aqui pra mostrar pra vocês, porque esse aqui é grande, por causa também das texturas, eu deixo assim. Mas no primeiro mês ela não vai brincar com isso, tá, gente? Ela vai realmente ser colocada aqui de bruços só pra ir fortalecendo o pescoço. Mas eu indico pra vocês comprarem um tapetinho de atividades, tá bom? Mesmo que se for assim, bem simples como esse que eu comprei no AliExpress, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o marco de desenvolvimento da Sofia. O que eu pude perceber, tá, no primeiro mês da Sofia, que ela teve desenvolvimento. Como eu mostrei aqui no meu vídeo de mala da maternidade,
eu ganhei esse livrinho do bebê. Então eu marco aqui dentro dele todos os desenvolvimentos da Sofia. Então quando acabou o primeiro mês eu fui lá e anotei tudo que eu percebi que ela tinha de ganho naquele mês. Isso é bem legal para você ir vendo, no caso, o desenvolvimento do seu filho, ver o quanto ele vai ganhando. Você vai vendo lá os meses, é muito interessante. Você vê o quanto o seu filho está crescendo e como é rápido, né? Quando você vê, ele já tá aí virando, que foi o que aconteceu hoje, ela virou pela primeira vez. E é muito legal, é muito gratificante fazer esses marcos, tá bom? Então vamos lá. Aqui no meu livrinho, ele vem aqui o desenvolvimento, né? E aqui na frente o que eu tenho pra eu colocar o que ela fez de diferente nesse mês. Então o que a Sofia teve de ganho, tá? Ela segurou a sua própria mão, então ela segurava as mãozinhas assim. Ela pegava na mãozinha dela, com essa mão ela pegava na outra, por exemplo. Também, seus olhos começaram a acompanhar as pessoas. Então, se eu fosse para um lado, ela me acompanhava, para o outro ela me acompanhava também. Luzes coloridas, ela também acompanhava, tá? Já me reconhecia, então ela já tinha uma preferência de ir no meu colo. Então, se ela me visse assim, tivesse com o pai, ela chorava. E quando tava no meu colo, ela ficava quietinha, mesmo não estando mamando. Escuta as pessoas falarem. Então, por exemplo, às vezes ela tava chorando, a gente começava a falar e eu começava a falar, ela parava de chorar e ficava só me escutando. Eu também vi isso, achei isso muito interessante, por isso que eu anotei aqui. E como eu coloquei aqui, escutava as pessoas falarem e parava de chorar. E também a questão do pescocinho. Ela, quando tava de bruço, tá? Ela já começava a fazer um leve, levantava um pouquinho aí do pescoço. Tá? Ela não gostava muito de ficar de bruço, ela começou a gostar agora. Então dizem pra te colocar em torno de 30 minutos, gente. Ela não ficava isso tudo. Ela ficava em torno de, assim, sem mentira, 1 a 2 minutos e já chorava. Mas eu tentava forçar isso todo dia um pouquinho, pra ela ficar um pouquinho de bruço, tá bom? Então eu acho que essa questão da cabeça, ela foi realmente começar realmente a levantar mesmo, a ficar no segundo mês. No primeiro mês eu sei que é o marco de começar a levantar, mas ela levantava muito pouco mesmo, gente. Ela ficava assim, eu me lembro, ela quase não levantava. E eu fiquei preocupada com isso, né? Mas meu marido falou que é normal. Cada criança tem o seu momento, né? E ela fez as outras coisas. E também eu acho que é muito pela minha questão de não querer forçar ela um pouquinho mais a ficar de bruço, tá bom? Agora, minha filha nasceu muito pequenininha, ela nasceu com 2,605 kg, como eu já falei aqui em outros vídeos, e 47 centímetros. Então no primeiro mês ela tava assim um pouquinho magrinha, eu achei ela um pouquinho magrinha. Ela estava dentro da linha, ela não estava abaixo da linha vermelha, né, que é considerado baixo peso, mas ela não estava muito perto, tá? Na verdade ela estava bem longe da média. Então para as meninas é normal que no primeiro mês ela tem um peso de mais ou menos, né, na média de 4,50 kg e esteja com 54 centímetros. A Sofia, no primeiro mês, estava pesando 3,35 kg e de altura estava com 52 centímetros. Eu até coloquei aqui que ela estava normal, mas um pouco abaixo da média. Realmente, como eu disse, ela estava um pouco abaixo da média. Mas normal, tá? Não estava com abaixo peso, não. Então, gente, é isso, tá? São as minhas dicas na questão pra vocês estimularem. Tentar deixar o máximo que seu filho conseguir de bruço pra ele já levantar o pescocinho, tá bom? Brinquedos, né, com bastante cor, assim, cores fortes e com barulhinhos suaves pra que ele já acompanhe e já comece aí a brincar com você, que é o que a gente tanto quer, né? É ter aquela recompensa de tanto trabalho ali nos primeiros dias, né não? Então é isso, tá? Fica aí pra vocês o que eu passei no primeiro mês e acompanhe os restantes de todos os outros vídeos que eu vou colocar de cada mês da Sofia, tá bom? Então é isso, beijo pra vocês, tchau e até o próximo vídeo.